Eu assisti Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o filme. Yes! All witches! Só pra vocês saberem, esse vídeo vai ter spoiler, mas é a partir de um certo ponto, então se você não assistiu o filme e não gosta de spoiler, quando for começar a falar spoiler eu aviso e aí vocês param. Então eu assisti ao filme na sessão de convidados do dia 12 de novembro, e inclusive queria agradecer ao Léo do Patrononet, que foi quem convidou a gente. E foi uma experiência muito legal, assim, enquanto fã, poder reviver essa coisa de pré-estreia de Harry Potter, que é uma coisa tão incrível. Foi justamente por isso que eu resolvi assistir, porque como vocês sabem, eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, acho que eu fiz 3 vídeos sobre o tema. Eu tava decidida a não assistir o filme por causa de Johnny Depp, por causa de J.K. Rowling, por causa de queerbaiting. E resolvi ver porque eu acho que as pessoas e as relações que a gente criou a partir do filme, a partir dos livros, são muito mais importantes do que o filme em si. Então eu acabei resolvendo vir assistir com a Tami do Podflu, inclusive eu vou deixar o link aqui, vocês podem lá assistir o vídeo dela de impressões sobre esse filme. Mas o filme em si não foi uma experiência tão legal assim. E falando então sem spoilers, eu queria apontar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que eu achei dele. A J.K. Rowling continua sendo uma excelente escritora de personagens. Ela continua criando personagens excelentes, personagens complexos, interessantes, que te dá vontade de seguir e saber o que eles vão fazer, no que vai dar a história deles. Olá! Esse é o único Sirius Black que eu amo na minha vida. E esse foi o caso, por exemplo, da Leta Lestrange, que foi uma personagem que foi apresentada nesse filme e que eu gostei muito da trama dela, gostei muito da história dela, gostei da atuação da Zoe Kravitz, então acho que é uma personagem que tem muito para contribuir. Outra personagem que eu achei interessante também, embora ela seja só introduzida nesse filme, o que eu acho que não é necessariamente ruim ela não ter sido desenvolvida, é a Nagini. Eu acho que ela, por ser uma personagem que a gente já conhece, e é muito interessante você conhecer de onde surgiu, de onde veio aquela personagem. Estou muito curiosa para saber no que vai dar a história dela. E o terceiro personagem que eu acho que vale muito a pena é o próprio Grindelwald, que é um personagem sempre muito complexo, muito interessante, por causa de tudo que a gente sabe sobre ele. Além disso, eu vi o filme 2 vezes. Na primeira vez eu estava muito tensa com compreender a história como um todo e prestar atenção de forma mais geral. Então eu não tinha conseguido reparar muito bem na atuação do Jude Law, que eu fui reparar na segunda vez que eu assisti e que eu gostei demais. Eu gostei muito do Dumbledore dele. Eu acho que inclusive na primeira vez eu não tinha gostado tanto, porque a gente ainda tá muito com a imagem do Michael Gambon na cabeça, que tá muito fresca ali ainda, muito fixada na nossa mente. E é difícil um pouco se desvencilhar disso, né? E dá pra ver que ele vai, ou espera-se que ele vá ao longo dos filmes, transformar o Dumbledore jovem e um personagem muito cativante e complexo, instigante também. Tem também a atuação do Joshua Shea, que é o ator que faz o Newt jovem, e ele é muito bom. Ele conseguiu imitar o Eddie Redmayne assim, de um jeito bizarro. Inclusive quando ele começou a falar, eu falei, gente, eles estão dublando ele? E aí eu vi que não, ele realmente conseguiu colocar a voz de um jeito parecido com a do Eddie Redmayne, conseguiu reproduzir aqueles traços que o Ed colocou pro Newt. Eu também gostei muito do ritmo do filme. Eu acho que isso é uma coisa que até outras pessoas discordam de mim, mas o primeiro filme, apesar de eu gostar muito dele, eu acho que ele tem um ritmo que não me agrada muito. Aqueles filmes que parecem que tem vários finais, que você parece que está tendo vários clímaxes diferentes e acontece uma coisa muito importante, aí você acha que vai para a conclusão e aí acontece outra, e acontece outra. Isso me incomoda um pouco no primeiro filme. Esse filme eu achei que ele tem um ritmo mais cinematográfico. Bom, já os pontos negativos para mim foram muitos mais. Então, o que eu tinha falado sobre a J.K. Rowling escrever ótimos personagens é verdade, mas eles não são bem explorados nesse filme. Então eu sinto que os personagens, apesar deles terem um potencial muito grande para serem ótimos, eles acabam sendo muito pouco explorados, pouco desenvolvidos ao longo do filme. Além disso, eu achei o texto do filme meio ruim, porque em alguns momentos, assim, ele falha em entregar o que ele promete. Por exemplo, o Grindelwald, o que a gente ouve sobre o Grindelwald desde sempre, e o que se fala inclusive nesse filme, no início do filme, é que ele é muito persuasivo, é que ele tem uma lábia sensacional, que ele consegue convencer as pessoas.
E eu senti que ele não é assim no filme. Eu senti que faltou um texto que mostrasse isso mais claramente, sabe? Que mostrasse ele realmente sendo persuasivo, convencendo as pessoas a ficar do lado dele. E eu achei muito fraca, na verdade, a oratória dele, a forma como ele fala, a forma como ele discursa. Ele fala coisas que fazem sentido para aquelas pessoas, mas ele não fala de uma forma que é cativante, ele não é uma figura cativante. E aí entra justamente no problema que eu tenho com a caracterização dele. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo do tema, porque o Grindelwald, como ele é uma pessoa sedutora, ele seduz as pessoas, ele tem que ter uma aparência que atrai as pessoas e não que repele. Então eu achei que falha muito nisso, em transformar principalmente o Grindelwald em um personagem que entrega justamente o que ele deveria ser. E além disso, o desenvolvimento de alguns personagens no texto é muito ruim. A Queenie, como eu já falei, eu achei que o texto dela não faz sentido dentro do arco dela, não faz sentido dentro do que a gente conhece da personagem. Então fica uma coisa meio deslocada, meio desligada, e você não entende realmente a motivação das ações dela. Além disso, um recurso técnico que me incomoda, e aí é uma coisa extremamente pessoal mesmo, assim, mas me incomoda, é usar muito flashback. Eu acho que Harry Potter tem recursos para você mostrar o passado das pessoas sem que você precise recorrer a flashbacks forçados. E também a monólogos, então as pessoas ficam falando e contando histórias. Embora assim, o que é mostrado nos flashbacks são coisas boas, são coisas interessantes, mas o que não me incomoda é recorrer aos flashbacks. Eu acho que haveria outras formas de fazer isso. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo das memórias do Snape, você vê que aquilo é tudo construído de uma forma que vai levar ao fato do Harry ter acesso àquelas memórias de forma coerente. E o Snape não vai sentar e falar: senta aí, Harry, deixa eu te contar a história da minha vida. Porque é isso que acontece no filme, basicamente. Além disso, me incomodou muito a atuação do Ezra. E eu falo isso com dor no coração porque eu gosto muito dele. E eu gosto muito do Credence. Eu acho o Credence um personagem incrível. E ele é o foco desse filme, né? O plot do filme, basicamente, que foi divulgado, é que as pessoas estão indo atrás do Credence. Ainda assim, o Credence não tem tanto tempo de tela. E o tempo em que ele está em cena, o Ezra, eu achei que a atuação dele ficou muito forçada. Os traços que tinham ficado tão bem colocados, aquela pessoa contida, né, reprimida, eu achei que ele forçou demais nesse filme, então ele tá demais. Além disso, eu acho que a relação do Grindelwald com o Dumbledore não foi explorada da forma correta, mal explorada, muito superficial, então isso também me incomodou. Além disso, teve uma bagunça absurda na timeline do universo. Tem uma personagem que aparece ali que não deveria estar ali, e porque ela simplesmente não está viva ainda. Então, isso me incomodou muito, esse desrespeito mesmo pela timeline do universo, de uma forma completamente despropositada. Isso não é usado de forma significativa no filme, isso não tem um motivo significativo no filme. Então parece que é basicamente para agradar os fãs que vão gostar de ver um nome conhecido lá na tela, e isso pra mim é chamar a gente de burro. E por último, existe um plot twist no final do filme, como é normal ter em todos os filmes e livros do universo Harry Potter, isso sempre acontece. Só que esse em específico, eu não tenho nem problema com o conteúdo dele, com o que ele é, com o que ele significa. Eu acho que tudo isso vai se encaixar em determinado momento na narrativa. Mas eu acho que ele é colocado de forma vazia, simplesmente para que se houvesse um plot twist, simplesmente para que o filme terminasse de forma impactante. E aí isso me incomoda novamente, porque eu acho que se a história se sustenta, ela não precisa usar esse tipo de recurso para impactar quem está assistindo o filme. E você colocar um plot twist que não te apresenta nenhum indício de que isso vai acontecer ao longo do filme, para mim é desrespeitar também completamente a estrutura que o universo de Harry Potter seguiu até hoje. Então até aqui eu tentei falar sem spoilers. Agora, se você ainda não viu o filme, não gosta de spoilers, pode sair do vídeo, porque agora eu vou dar muitos spoilers. Então, como eu disse, o que me incomodou no desenvolvimento dos personagens, me incomodou especificamente em dois casos, que é o caso da Aleta e o caso da Queenie em relação ao Jacob. A Aleta, ela me pareceu uma personagem super interessante, ela tem um arco muito
complexo, ela se mostra uma pessoa complexa e a gente vê a história dela se desenvolver ao longo de todo o filme. A gente tem acesso a flashbacks dela também, a gente tem acesso à história dela com o pai dela, com o Newt na escola. A gente vê toda uma construção de uma estrutura para aquela personagem que morre de uma forma besta. Você vê que ela é uma bruxa poderosa, ela tá tentando enfrentar o Grindelwald e ele mata ela de uma forma ridícula e ela morre sem concluir o arco dela. O arco dela tá completamente em aberto ainda. Eu acho que a morte dela não deveria estar ali. Eu acho que tudo bem ela morrer na história, mas isso talvez devesse acontecer no próximo filme, em que a gente tivesse um desenvolvimento maior. Aí eu não sei se é isso que vai acontecer nos próximos filmes. Ela morreu e ela vai voltar de alguma forma, a gente vai ter acesso a isso de alguma forma. E aí ok, mas até então, pra mim, ela foi desenvolvida de forma muito superficial e o arco dela foi concluído de forma muito brusca e sem nenhuma justificativa. You never met a monster you couldn't love. E com relação a Queen e o Jacob, eles têm um problema que é que a Queen quer casar e o Jacob não quer, porque ele sabe que isso pode ser um problema para ela, porque nos Estados Unidos é proibido que bruxos se casem com trouxas. E ela tá muito incomodada com isso, o que é um incômodo justificável. E é isso que vai fazer com que ela se volte para o Grindelwald, porque ele tem um discurso que seduz ela, porque ele fala sobre a liberdade, de você amar quem você quer e etc. E pra mim, esse é um arco incrível, sabe? Isso é um plot sensacional de personagem. Você teria ali, pegar uma personagem que todo mundo via como a boazinha e ver como ela pode ser corrompida pelo discurso de alguém. Então eu acho que ela tem uma história sensacional para ser desenvolvida, mas ela foi desenvolvida de forma muito superficial. E a Queen, ela aparece metade do filme que ela tá enfeitiçada, que ela tá louca, e ela caiu num estereótipo de uma mulher histérica. Eles destruíram a personagem pra mim. Eu não sei como que eles vão consertar isso no próximo filme, porque realmente... O problema da timeline do universo é a Minerva McGonagall, que aparece em dois momentos. Ela aparece enquanto Dumbledore tá dando aula no tempo que a gente acompanha, em 1927, e aparece quando a gente tem um flashback do Newt. Ela não tá viva naquela época, gente. Ela nasceu em 1935. Isso é o que se estima pelos livros. E beleza, ela pode até não ter nascido em 1935, ela pode ter nascido antes. Ela pode até ter nascido 10 anos antes. Para ela ser professora na época do Newt, ela teria que ser professora já em 1911, 12. E para isso ela teria que ter nascido mais ou menos na época do Dumbledore. O livro sempre mostra que o Dumbledore é esse bruxo bem mais velho, que a Minerva é uma bruxa de meia idade, de 50 e poucos, 60 anos. Então não faz o menor sentido ela ser colocada ali já como professora no início de 1900, assim, sabe? Então, pra mim, aquilo ali foi um fanservice completamente despropositado. Não deveria estar ali, poderia ter sido feito de outra forma, poderia ter agradado os fãs, colocando algum conhecido de outra forma, como é o caso do McLaggen, que aparece nessa cena. Além disso, como eu disse, eu acho que o plot twist do final do filme, que é a gente descobrir que o Credence é, na verdade, irmão do Dumbledore, é um plot twist clássico de J.K. Rowling. Você não tá esperando por aquilo e aí de repente vem essa porrada. Isso é ótimo. Só que, então, como eu disse, meu problema não é com o conteúdo desse plot twist. Embora na hora eu tenha ficado, o que essa mulher usou? Ok, depois eu consigo entender, eu consigo encaixar isso, eu consigo aceitar. Mas a forma como isso é colocado destoa completamente da forma como todos os outros plot twists são trabalhados ao longo da saga Harry Potter. A gente tem sempre plot twists que, apesar de surpreendentes, quando você revisita aquele livro ou aquele filme, você vê pistas escondidas ao longo da narrativa. Então, pistas que você não tinha reparado, porque você não estava esperando por aquilo, você estava olhando de outra forma para aquele acontecimento. Só que esse filme não tem isso. E eu esperei que, talvez assistindo a segunda vez, eu fosse conseguir achar essas pistas. E não tem. A única coisa que acontece, a única ligação que existe, é o Dumbledore falando uma história sobre a Fênix, que os membros da família dele têm sempre uma Fênix, e a gente vê o Credence cuidando de um passarinho que nem dá pra ver bem que é uma Fênix. Mas tudo bem, aquilo ali é uma pista. Mas é a única coisa que acontece. Me parece que esse plot twist, apesar de ser um plot twist muito bom, e a gente vai, com certeza, encaixar isso na história de uma forma bem sucedida, me parece um plot twist que ela colocou ali simplesmente pra chocar. E por fim, eu tenho um problema com a questão da relação do Dumbledore com Grindelwald.
Eu já falei sobre meus problemas com a utilização que a Rowling faz desse discurso de que o Dumbledore é gay. Quando a gente soube que esse filme ia tratar da história do Dumbledore e iria tratar também da história do Grindelwald, é lógico que surge aquela faísca, né? Aquela esperança, vamos ver algo. E ninguém é obrigado, ela não é obrigada a colocar a história em todos os filmes, eu entendo isso, eu concordo com isso. Eu acho que esse filme não precisaria desenvolver essa história se esse não for o momento certo. Só que utiliza-se muito isso. Em vários momentos a gente tem pessoas pedindo para que o Dumbledore vá lá e combata o Grindelwald, e ele sempre fala, eu não posso ir contra o Grindelwald, eu não posso fazer isso. Então isso é explorado. Eles exploram o fato de que havia alguma coisa entre os dois, sem que isso em momento nenhum seja explícito. A gente sabe que o Dumbledore em algum ponto foi apaixonado pelo Grindelwald, a gente entende o que está sendo colocado ali. Mas se você não sabe, você não entende. Parece só que eles eram amigos, que eles eram muito amigos. E aí é esse que está o problema, porque é aí que entra o queerbaiting. Você não está colocando de fato personagens LGBT na tela, você está colocando pistas que quem sabe vai sacar, quem não sabe não vai sacar. E isso não é representatividade. E além disso, teve uma coisa que me incomodou muito, que foi o fato do pacto de sangue. Em determinado momento do filme a gente descobre que eles fizeram um pacto de sangue, o Dumbledore e o Grindelwald, e toda aquela questão que a gente vê o Dumbledore falando o filme inteiro, que ele não pode ir contra o Grindelwald, e que a gente entende que é porque ele não consegue entrar em conflito com uma pessoa por quem ele se apaixonou, por quem ele talvez ainda seja apaixonado, nunca tenha superado isso. Isso é colocado de lado e é colocado de forma menor quando você descobre que, na verdade, o que acontece ali é que eles têm um pacto de sangue que proíbe os dois de fazerem algo um contra o outro. Você enfraquece o fato de que ele, em algum momento, foi apaixonado por ele. E isso poderia sim ser consertado, poderia ter esse elemento do pacto de sangue sem que você estragasse toda essa questão dos dois, porque bastaria o Newt, pelo menos na última cena, perguntasse pro Dumbledore por que ele fez um pacto de sangue com Grindelwald, que é uma pergunta justa. Você descobre que o Dumbledore, que é um cara que você admira, professor, que é o bruxo fodão que todo mundo quer que destrua o Grindelwald, você descobre que ele tem um pacto de sangue com essa pessoa e você não vai se questionar por quê, você não vai questionar ele por que ele fez isso. Então bastava que o Newt perguntasse por que você fez um pacto de sangue com ele e ele falasse algo como, porque eu fui apaixonado por ele, porque eu era jovem e ele me seduziu, porque eu tenho uma história longa com ele. We have history. We have history. É uma frase que ainda deve ser usada nos filmes, eu acho. Então você enfraquece toda essa questão, sabe? Você enfraquece o peso que existe pro Dumbledore de ter que atacar uma pessoa que ele amou. O filme todo faz você acreditar que era isso, sabe? Que ele não podia ir contra o Grindelwald porque ele ainda tinha questões mal resolvidas com isso. Então, para terminar, assim, eu acho que a Rowling ela é uma ótima contadora de histórias. A gente sabe disso, ela é uma ótima narradora, ela é uma ótima escritora. E eu não duvido que ela vá amarrar essa história toda de forma satisfatória no final dos 5 filmes. Eu não duvido que a narrativa como um todo dos 5 filmes vai ser boa e vai se sustentar. Mas esse filme não se sustenta. Nesse filme não há tramas que começam e terminam de forma satisfatória, não há personagens desenvolvidos de forma satisfatória. Então é um filme fraco. Mesmo que quando você colocar no todo ele vá ser um filme que faz parte da formação de uma história maior que é boa, ele sozinho não é bom. Então, apesar de ser uma escritora excelente, enquanto roteirista, a J.K. Rowling me parece perdida, sabe? Me parece que ela não sabe muito bem o que ela está fazendo e parece que ela está tentando escrever um livro que vai automaticamente virar um filme. E a gente sabe que não é assim que funciona, sabe? Você tem que escrever um livro, se você quer que ele seja adaptado, você vai escrever o livro primeiro. Ou se você não quer escrever um livro, você vai escrever um roteiro. Esse roteiro dela é muito fraco enquanto roteiro cinematográfico. Ele parece o tempo inteiro que ele está tentando ser um livro, só que ele não consegue, porque ele não tem como ele ser um livro. Ele é um filme. Então ela vai amontoando ali personagens e acontecimentos que não se desenvolvem, que não tem como se desenvolver em 2 horas e, portanto, não se desenvolvem. As histórias não ganham as conclusões que elas precisavam, os arcos dos personagens não se fecham do jeito que eles deveriam.
E aí a sensação que eu tive foi que esse filme foi recortado do meio de um filme maior, que tem algo antes, tem algo depois, e aquilo ali é só o meio em que você não tem as pontas amarradas. E não é que o filme não possa deixar pontas soltas, mas ele só deixa pontas soltas. Tudo bem o filme funcionar dentro de uma saga, mas ele precisa funcionar sozinho também. Ele precisa ter uma coerência interna. Você precisa poder assistir aquele filme, e mesmo que você saiba que a história vai continuar, que certas coisas vão se explicar no futuro, você precisa que aquele filme tenha uma unidade. Ele precisa ter uma unidade própria dentro da própria saga. E pra mim ele não tem isso. Pra mim ele não funcionou e vida que segue, né? Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei muito frustrada. E eu fui na segunda vez achando que vai que eu vou deixar de achar que é um filme médio e eu passo a achar que é um filme pelo menos bom. E não adiantou assistir mais de uma vez. Não sei se eu vou me dispor a assistir uma terceira, uma quarta, uma quinta, talvez no futuro, mas assim, por enquanto eu tô de boa. O que eu achei mais triste, assim, é que é um filme que ele me mostrou muito potencial pra ser bom. E eu acho que ele não entrega nada do que ele promete. Eu espero que os danos dos próximos filmes sejam menores. Eu já não tenho mais expectativa de que eles vão ser bons depois dessa decepção tão grande que eu tive com esse. Se você já assistiu o filme, deixa sua opinião aqui embaixo, me conta o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado do filme, mas se você não gostou, vamos conversar aqui também. E em breve, muito em breve, vai ter vídeos sobre teorias acerca do filme, porque o filme é ruim, mas a história tá aí, né? A história tem coisas boas pra gente falar. Então, vai ter teoria com a Tami. Não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito, dá um like no vídeo e segue a gente lá no Twitter, no Instagram. E eu vejo vocês então na semana que vem. Finita e Encantada.